Eu gosto muito de citar aquele texto do pai que traz o filho endemoniado para Jesus expulsar. Jesus está no monte, os discípulos estão no pé do monte. Só que quando o pai chega ali, Jesus não está, Jesus está no monte. Então ele pede para os discípulos, e os discípulos não conseguem expulsar. Aí quando Jesus está descendo do monte, vê aquela muvuca toda, Jesus pergunta: o que está acontecendo aqui? Aí os discípulos, o pai do menino fala assim: olha, eu trouxe o meu filho para que o Senhor o libertasse, mas quando eu cheguei aqui o Senhor não estava. Então eu pedi aos seus discípulos, só que eles não conseguiram expulsar esse demônio. O que é que Jesus disse para aqueles discípulos? Alguém lembra? Escuta. Primeira coisa que Jesus disse para eles: homens de pouca fé. Tem demônios que só saem com jejum e oração. Por que Jesus disse homens de pouca fé? Escuta. Porque a fé em Cristo Jesus te dá autoridade para expulsar qualquer nível de demônio que persegue não só a sua vida, mas a sua casa. Pastor, então você está dizendo que aquela entidade que bebe e fuma pelo meu marido, se eu começar a orar e expulsar ela, ela vai embora? Com certeza. Pastor, então a senhora está dizendo que se eu orar pelo meu filho para ele ser liberto de tais situações, o Senhor vai atender a minha oração e vai libertar? Com certeza. A física, mas a espiritual, ela nos limita de acreditar ou de enxergar uma esperança diante de uma dificuldade. Uma pessoa que é deficiente visual, se você conversar com ela, se ela não é cristã, até mesmo os cristãos, você conversar com ele e falar para ele: se você acredita que você pode ser curado, você acredita que Deus pode fazer um milagre? Muitas pessoas que já estão há anos dependente dessa enfermidade, eles acabam criando uma habilidade tão grande que para eles já está tudo bem ficar assim. Nesse tempo, o estado desse moço aqui trazia muitos traumas, como o Nenê citou muito bem nas suas palavras. Uma pessoa no estado desse moço aqui, naquela época, na época de Jesus, era totalmente ignorado, excluído da sociedade, era totalmente rejeitado.